Eu vou reformar, restaurar o meu notebook da Lenovo e você vai acompanhar tudinho, bem de pertinho, aqui comigo. Bora pro vídeo depois da vinheta. Eu sou o Rodrigo e você está aqui no canal Tecnoclique Joinha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de tecnologia, então eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. E se esse vídeo for de ajuda para você, então deixe o seu like aí para poder fortalecer o canal. Antes de nós começarmos a ver aqui o notebook, eu abrir ele e mostrar então as partes internas dele, eu queria rapidinho explicar para vocês o porquê dessa série de vídeos, porque não é apenas esse vídeo, serão alguns vídeos onde vocês vão acompanhar aqui no canal a restauração, a melhoria desse notebook, o notebook que eu tenho. Eu tenho um notebook da Lenovo, o IdeaPad C340. Esse notebook é um notebook que conta com processador Core i5 da Intel de 8ª geração e também 8 GB de memória RAM. Acontece que depois que eu comecei a produzir vídeos aqui para o canal e passei a ter de editar esses vídeos, eu comecei a ter certas dificuldades, porque o programa que eu uso para poder fazer a edição começou a pesar demais para o poder de fogo que esse notebook tem. Além disso, o notebook, a sua carcaça, conforme vocês vão ver aí nas imagens que estão passando, ele começou a apresentar uma série de defeitos. Ela começou a rachar, primeiro na parte de baixo, depois na parte de cima. E como consequência, eu percebi então a necessidade de fazer uma troca de notebook. E aí eu tinha duas opções. Ou eu adquiria um notebook novo, que desse conta então do recado para aquilo que eu preciso para poder fazer as edições dos vídeos aqui para o canal, ou então eu iria para a reforma, para a restauração desse notebook. Como não dava para poder conseguir adquirir um notebook agora, então eu decidi pelo que sairia mais em conta, mais barato, que é a reforma desse notebook. Então aos pouquinhos aqui vocês vão ver que eu vou ir postando alguns vídeos e em cada um desses vídeos eu vou fazer então uma troca de uma peça, uma melhoria de uma coisa ou outra. No vídeo de hoje, especificamente, eu vou fazer a troca da memória RAM. E durante essa série de vídeos sobre a restauração, a reforma desse notebook, você vai ver onde é que fica o SSD desse notebook para você poder fazer a troca, vai ver como você pode fazer a troca da memória RAM, você vai ver como fazer uma instalação do sistema do Windows bem leve, bem limpa, para ele não ficar pesando em cima do hardware do computador, deixando ele ainda mais lento. E se você tem um notebook aí que tem um hardware mais modesto, por assim dizer, essa dica da instalação do sistema bem mais leve vai ser muito boa, muito legal para você. Além disso, você vai ver a troca da parte de baixo do notebook e também ali da parte onde fica o teclado, que são peças que a gente vai trocar desse notebook. Então, sem mais enrolação, vamos agora para a troca da memória RAM. A memória RAM que a gente vai instalar nesse notebook é essa memória RAM da marca Crucial de 16 GB de memória RAM. O notebook ele vem com 4 GB de memória RAM soldada na placa, mais 4 externa. Então a gente vai colocar mais essa memória de 16 GB e ao total então ele vai ter 20 GB de memória RAM. Já que o programa que eu uso para edição ele pede no mínimo 16 GB de memória RAM. Então eu vou mudar aqui agora a câmera de posição para a gente poder olhar para o notebook, ver como é que a gente faz a abertura dele. Eu estou então agora aqui com o notebook já virado de cabeça para baixo. A gente vai fazer a abertura dele aqui para poder fazer a troca da memória RAM. E essas são as ferramentas que nós vamos usar. Vamos deixar essas duas ferramentas por enquanto aqui de lado e vamos usar apenas essa chave por enquanto. Esse notebook ele vem com esses parafusos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parafusos. Então a gente precisa retirar todos esses parafusos para daí então poder conseguir acessar a notebook. Então vamos começar aqui. A gente vai acelerar aí o vídeo para facilitar e não ficar muito longo. Depois que você tirar os parafusos, deixa ele bem guardadinho para não correr risco então de você perder. Eu vou virar agora o notebook porque a abertura a gente faz então pela parte da frente. Então você vai ter que abrir aí o seu notebook. E aí agora a gente vai usar aqui a espátula para poder fazer a abertura. Então você vai colocar aqui a espátula na lateral. O meu já está bem soltinho aqui por conta das avarias aqui na carcaça. E você então vai fazendo pressão para ela poder ir se soltando. Você pode colocar então
uma peça como essa daqui que eu coloquei, alguma outra para facilitar, para não voltar a fechar, e vai indo até o final, até você conseguir soltar toda ela. Prontinho, agora a gente pode então fechar aqui. Deixa eu colocar aqui de apoio, porque como não está muito boa aqui a trava, então fica difícil de fechar. A gente vai fechar aqui e virar ele novamente. Aí agora a gente consegue então acessar a parte interna do notebook. Então aqui nós temos o SSD, no caso do meu o SSD já foi trocado, ele veio com um SSD de 128 GB e aí eu preferi então comprar esse SSD da Kingston de 500 GB. Aqui nós temos a bateria e aí para poder mexer nele sem nenhum problema, para a gente não ter nenhum risco de queima e nada disso, o ideal então seria que eu tivesse aqui com uma pulseira eletrostática, numa bancada, tudo direitinho, mas não é essa a condição que a gente tem aqui no momento. Então o que eu vou fazer primeiro é desconectar a bateria. Então a conexão da bateria é essa daqui. Então nós vamos fazer a desconexão dela. Bateria desconectada. Agora a gente pode fazer a troca da memória RAM. A memória RAM ela se encontra aqui embaixo. Então aqui apenas um detalhe. A gente vai dar uma aproximada para poder facilitar então vocês enxergarem. Vocês percebem que a memória RAM ela fica embaixo dessa proteção. E essa proteção ela fica encostada aqui nesses encaixes. Então quando você for tirar, você vai fazer aqui uma pressão para poder soltar ela do encaixe. Retirou, pronto, memória RAM exposta. Vamos então agora fazer a remoção da memória RAM. Para isso, você vai ter que puxar aqui do lado e pronto. Puxou essas duas travazinhas para a lateral, a memória RAM já vai estar solta. Você pode então puxar a memória RAM e aí você já retirou ela. Agora a gente vai fazer a troca, vai fazer a substituição da memória. Para colocar a memória RAM, é só você colocar ela aqui e pressionar ela então para baixo. E aí a travinha vai se conectar ali. Agora você precisa então de voltar com essa capinha para o mesmo lugar. Mas para poder voltar a capa para o mesmo lugar, você tem que tomar cuidado. Lembre-se de que essa capa ela tem que entrar nessas ranhuras. Então tome esse cuidado para você não acabar colocando ela de um lado ou do outro, mas para poder fazer esse encaixe direitinho. Vamos lá. Ao que parece, está tudo ok. Então agora o que nos resta é conectar novamente a bateria, fechar a tampa e ligar para poder ver se está tudo ok. Então a gente pode conectar a bateria novamente. Pronto. E aí agora nós vamos recolocar a tampa. E eu volto já já com o notebook ligado para poder dar uma olhada e ver se funcionou tudo certo. Prontinho, pessoal. Upgrade feito, memória RAM instalada, assim como vocês podem ver aí na imagem que está sendo compartilhada com vocês. Agora o notebook aqui nosso já está com 20 GB de memória RAM e sem dúvida alguma vai dar uma boa aliviada, uma boa melhorada aí no uso do programa de edição de vídeos. Mas esse foi apenas o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai fazer aqui no canal da reforma, da restauração desse notebook. No próximo vídeo, nós vamos mostrar como é que você faz uma instalação limpa, bem clean, do seu sistema operacional do Windows, sem tantos programas, sem tantas tranqueiras desnecessárias, para que o seu sistema fique bem leve e dê aí uma sobrevida então para sua máquina. E aí, para você não perder esse próximo vídeo, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, fortalece muito aqui para o crescimento do canal. Se você tem um amigo que tem um notebook da Lenovo, que talvez esteja precisando aí de abrir o notebook dele, compartilhe esse vídeo aí com ele também. Isso sem dúvida alguma vai ser de ajuda para ele. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!